O que acontece muitas vezes com muitas formações online que têm ficado, no meu ponto de vista, obsoletas, que continuam a oferecer soluções onde o formando tem que fazer, onde o formando não tem uma disciplina assistida. Eu vejo pessoas a querem turmas, turma A, turma B, turma C em diferentes horários. Certo. E tu lidas com 500 pessoas online. Eu acho que todos os estudantes têm uma questão de educação muito elevada. Mas tem a ver com metodologia. Nós hoje estamos na melhor época para aprender qualquer coisa. Claro. Na melhor época. É dizer, a tecnologia tem se desenvolvido de uma forma tão extraordinária que hoje em dia tudo aquilo que tu precisas aprender está online, está aí, está disponível. É dizer, hoje não há desculpas para que nós não sejamos a nossa melhor versão. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Ok, então hoje nós vamos começar com algo interessante, até porque já tem feito muita coisa interessante nas redes sociais, né? Muito obrigado por... Tenho que... Não é necessário. Okay. Tu estejas à vontade. Eu coloco normalmente para sentir se o áudio do convidado está nos níveis mais desejados, para ver se consigo regular e tudo mais. Mas está perfeito. Então, muito obrigado, como dizia, obrigado por fazer parte, né? O seu agente por chegarem até cá, o nosso espaço. E vamos elaborar aqui uma conversa super interessante que possa agregar bastante coisa para os angolanos, né? Certo. Muito obrigada Alan, pelo convite de estar aqui no teu podcast e termos esta conversa. Como deixaste claro, não é uma entrevista, é uma conversa para partilharmos conhecimento com as pessoas sobre a nossa própria área de atuação, e isso é o que eu gosto de fazer, partilhar conhecimento. Uau! Já para ti que estás ali do outro lado e gostas de ouvir os conteúdos tanto pelo Spotify ou pelo YouTube, deixa o teu like, subscreve o canal. Subscreva não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Spotify te permite com que você possa escutar qualquer episódio ao decorrer do caminho. Imagina que tu vais ao trabalho, em vez de tu ficares fixado ao YouTube para tu teres aquela questão audiovisual, vê simplesmente pelo Spotify, porque aí tu vais ouvir a informação e vai ser bem útil. E quando o vídeo sair e tudo mais, tu também podes ter essa expressão para tu ver a convidada, né? Se tu queres ver, normalmente nós temos aquela intenção, quem é que está a falar? Temos aquela ligeira curiosidade e é super interessante. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a educação digital e como é que ela está transformando o acesso, né, em Angola. Nós vamos lá em questões assim bastante simples. Como é que tu achas, em termos assim de definição, o que é educação digital e como ela se diferencia da educação tradicional? Ok. Olha, eu gostaria de começar por me apresentar para a audiência que está a nos assistir, que não tem ouvido falar sobre mim. O meu nome é Dunia Santos, eu sou professora de inglês, sou a fundadora da Academia 36, que atualmente é a maior academia de inglês 100% online de Angola. Este ano, felizmente, vamos comemorar o nosso 5º aniversário, uma coisa que me tem também muito, muito feliz. Comecei nos negócios de educação digital em 2020, portanto, durante estes quase 5 anos venho estado a desenvolver profissionalmente nesta área e tenho presenciado assim de forma muito direta a educação digital aqui em Angola, desde os seus inícios após pandemia até o momento atual. Então, acho a tua pergunta muito interessante. Se puderes, por favor, repetir novamente. Eu perguntava, o que é educação digital e como é que ela se diferencia da educação tradicional? Certo. Olha, quando pensamos em educação digital,
pensamos em receber um conhecimento por meio das novas tecnologias digitais, já sejam através, por exemplo, de aulas em tempo real, que podem ser ou no Zoom, ou no Google Meet, ou no Teams, existem várias plataformas, ou também aquelas formações que nós temos, por exemplo, aulas já pré-gravadas, isso já é formato de aulas, mas também temos vários outros conteúdos digitais, né, vários formatos digitais, como são os e-books, como são os audiolivros, por exemplo. Então, quando nós utilizamos as ferramentas digitais atuais, não é, a tecnologia, para adquirir esse conhecimento, ou quando pensamos, por exemplo, no YouTube, pronto, aí estamos a falar de educação digital, basicamente, colher esse conhecimento, se podemos dizer de alguma forma, por um meio tecnológico, já diferente da educação mais tradicional, que normalmente é presencial, num centro físico, com um professor ou um tutor contigo, tens esse contacto físico. Então, a educação digital é aquela que temos através de meios tecnológicos. Mas como é que foi se expandido? Como é que tu vês que essa educação digital começou a ganhar espaço nos países em desenvolvimento? Certo. Olha, eu vou te falar da minha própria experiência pessoal. Eu me formei em medicina, terminei em 2019 e eu fiz até aquela altura, eu simplesmente tinha feito formações tradicionais, que nós conhecemos. Quando estás no médio, vais na escola, quando estás na universidade, vais à universidade, tens as tuas aulas, tens com os teus professores, com os teus colegas, tens atividades, às vezes tens que ir a outros sítios. Essa era a experiência que eu tinha e ao que eu estava habituada até naquela altura. Quando eu termino a minha licenciatura, eu comecei a fazer um mestrado em gestão de saúde e naquela altura, o meu mestrado foi em Espanha. E naquela altura eu não estava em Espanha. Estava a tratar toda a papelada para eu ir para a Espanha, para poder começar a minha formação, mas eu não consegui tratar tudo a tempo de eu poder começar a minha formação de forma presencial, conforme tinha planificado. Então, graças à tecnologia, eu consegui começar esta formação de forma digital. É dizer, eu tinha as minhas aulas, naquela altura eram no Zoom, tinha umas aulas no Zoom, e também, por vezes, os professores mandavam para nós os manuais pelo e-mail, e então eu consegui começar a ter aquela formação, aquele mestrado, apesar da distância, através dos meios digitais. Então, eu tenho visto uma mudança assim significativa em como nós, antes da pandemia, víamos a educação digital. Eu, por exemplo, não me via a pesquisar por fazer uma formação online, mas após a pandemia aquilo tornou-se muito mais natural. Então, eu, falando da minha própria experiência, comecei a minha formação de forma digital. E depois de um tempo, quando consegui já ir para a Espanha, comecei a ter as aulas presenciais no modelo tradicional, como era o esperado. Depois vem a pandemia. A pandemia nos obriga a ir novamente à procura, não é? Ou a utilizar a tecnologia para não nos perdermos daquilo que eram as nossas formações, o nosso trabalho, e tivemos que nos adaptar. Já existiam formações digitais, obviamente, mas eu acredito que nós não estávamos tão habituados ou não víamos com tanto assim bons olhos o fazer uma formação digital. E se pensarmos isto na Europa, imagine, se pensarmos aqui em Angola, eu acredito que muito menos. Não sei qual é a tua opinião. Não, eu partilho da mesma opinião, mas aqui a nossa realidade obriga-nos a pensar que é outra coisa. Certo. O acesso não é tão fácil assim. Exato, temos mais desafios, sim, totalmente. Mas como é que tu achas que isso poderia dar sustentabilidade para as pessoas ou as comunidades mais carentes? Como é que eles podem se beneficiar desta mesma tecnologia no sentido de poder agregar inúmeras coisas a eles? Certo. Olha, eu tenho que ser muito sincera do ponto de vista que eu tenho sobre isto. Nós temos que ser realistas. Quando digo realistas é que nós, enquanto angolanos, sabemos que nem toda a nossa população tem acesso à internet. O número de pessoas que têm acesso à internet em Angola ainda é reduzido. Se temos em conta que não sei agora quantos é que nós somos, não sei, o último 33 milhões. 33 milhões. Acho que entre 33 a 34 milhões de habitantes. Certo, e se formos a pensar qual é a percentagem desses 30 e tal que têm acesso à internet, eu acredito que não chega a 50%.
Estamos muito distantes disso. Não tenho agora aqui em mente qual é a percentagem real. Talvez alguém da audiência depois possa partilhar a percentagem real, mas acredito que é um número bastante reduzido. Então, temos que passar por aí. Depois temos outros desafios que o acesso à internet aqui é ainda bastante caro, se nós colocarmos em perspectiva, se calhar, com outros países. Claro. Isso também é outra limitação. Nem todo mundo tem a possibilidade de pagar a mensalidade para a internet. Pois também o próprio dispositivo para ter acesso à internet, o smartphone. Nem todo mundo tem uma possibilidade um acumulado de coisas de ter um smartphone. Mas também é verdade que ao longo deste tempo eu tenho visto que isso tem estado também a mudar. Também temos que ver por esse lado. Se formos a pensar em 2000, eu, por exemplo, pensando na 3Six, que a nossa formação é 100% online, eu noto que o número de pessoas que procurava ou que se sentia confortável em ter formações online em 2020 não tem nada a ver com o número de pessoas que se sente confortável e que procura por formações online agora em 2025. Agora é muito superior, as pessoas já sentem mais conforto, já não veem aquilo como uma coisa impossível, como eu vou aprender inglês online, ou vou aprender qualquer outra coisa online. As pessoas já veem de forma muito mais natural, já há mais aceitação, já veem como, ok, esta é uma ferramenta muito boa para poder equilibrar a minha vida profissional, a minha vida pessoal e a minha vida enquanto pessoa que está a continuar a preparar-se ou a formar-se. Eu acho que tu já ouviste um pouquinho de tudo. Sim. Quais seriam os principais mitos que tu já ouviste sobre a educação digital? Que online não se aprende nada. Há muita gente que diz, não, eu preciso estar com o professor presente para poder aprender, não vou aprender nada online. Existem pessoas que, por exemplo, no caso de tu fazeres assim uma formação online, existem pessoas que querem mesmo aquele engajamento presencial do professor estar a cobrar tarefa. Exatamente. Parece que a tua expressão física diante de uma pessoa acaba motivando ela a fazer alguma coisa. Enquanto que parece que na formação online tu tens de buscar inúmeras motivações para que tu possas estar ali a aprender realmente. Mas, olha, eu percebo porque que isto acontece. Vou-te dar um exemplo. E é uma coisa que eu vejo muito na 3Six e é o seguinte. Normalmente, quando nós tomamos a decisão de fazer uma formação, é porque nós temos um objetivo de conseguir alguma coisa com essa formação. Bem, ou deveria ser isso, né? Às vezes que não acontece assim. Claro. mas em teoria deveria ser isso. Deveria ser, eu, exemplo, quero fazer uma formação na 3Six, ou quero aprender inglês porque se calhar eu quero uma promoção, estou à procura de uma promoção no meu trabalho que requer que eu fale inglês, ou eu quero trabalhar numa multinacional que tem como requisito falar inglês. Então eu tenho um objetivo, então eu me inscrevo para fazer uma formação. Ok. Mas o que é que nós estamos a fazer quando nós tomamos esta decisão? A maioria das coisas que nós encontramos nas formações pagas, ou muitas das coisas que nós encontramos nas formações pagas, nós também podemos encontrar em formações gratuitas. Essa também é uma parte que podemos discutir aqui, né? Também podemos encontrar informações gratuitas. Se eu pensar aqui, por exemplo, no inglês, se tiver muito tempo livre, eu posso pegar e ir aprender inglês de forma gratuita no YouTube. No YouTube tem muita informação de inglês, no Google tem muita informação de inglês, então eu posso pegar, ir para lá e aprender esse idioma que eu preciso por esse objetivo que eu tenho. Ok, mas o que é que isto vai requerer de mim? Vai requerer muito tempo, porque eu vou ter que estar a fazer essas pesquisas sozinha, sem nenhum direcionamento. Hoje nós já temos aplicativos que direcionam mais ou menos isto. Também temos aplicativos, mas o que acontece com esses aplicativos que tu fazes sozinho? Claro. Estás a ver? Então, o que é que tu fazes? Procurar alguém para te ajudar. Por exemplo, no caso da 3Six, o que é que faz motiva um aluno a vir ter as aulas conosco? Porque ele sabe que aí vai ter que ter um comprometimento, não é? Porque vai ter um teacher que, segunda, quarta e sexta, vai estar com ele para ter as aulas. Então, é como se nós estivéssemos a pagar uma espécie de disciplina assistida. Claro. Estás a ver? É tipo, como eu não estou a fazer isto por minha conta, como eu não estou a aprender esse idioma, não estou a estudar, não estou a procurar informação por minha conta, eu vou contratar alguém
para que possa me ajudar a fazer isso, para que possa me dar um empurrãozinho ou um puxãozinho de orelhas, não é? Para eu, de facto, vir e eu, de facto, dedicar essa hora ou essas 3 horas semanais a estudar essa matéria. Estás a ver? Então, o que acontece muitas vezes com muitas formações online que têm ficado, no meu ponto de vista, obsoletas? Que continuam a oferecer soluções onde o formando tem que fazer, onde o formando não tem uma disciplina assistida. O que quer dizer não tem uma disciplina assistida? Que ele tem as aulas simplesmente aí, aulas pré-gravadas, tem todo o material, tudo bem que está tudo estruturado, tens que fazer o número 1, depois o número 2, depois o número 3, mas não tens alguém aí contigo. E também fica uma questão bem monótona. Que é Isso o que mais acontece. Tu exatamente. gravas aulas e a ciência, de certa forma, a forma de ensinar, a cada dia vai se alterando. Não é possível tu gravas 10 vídeos que vão ficar numa plataforma que tu fixas, daqui a 10 anos as pessoas conseguem consumir aquilo da mesma forma. Exatamente. Então, isso é o que muitas vezes faz com que muitas pessoas tenham essa percepção, essa sensação de que não vão aprender nada online. Claro. E aí onde eu queria chegar com, por exemplo, coisas que nós fazemos na 36. Na 36 nós temos, sim, aulas pré-gravadas na nossa plataforma, que os alunos vão e têm aí as aulas tudo bonitinho, com os materiais, mas também tens aulas em direto. Tens uma disciplina assistida. Tens o teacher que vai estar contigo aí segunda, quarta e sexta, a te dar aquele puxãozinho de orelha. Olha, tens que vir às aulas. Olha, ontem não vieste. Olha, tem que fazer esta atividade. Você sabe? Então, mesmo as próprias formações online, ao longo do tempo, têm ido evolucionando. O que funcionava, se calhar, há 5 anos atrás, ou quando no momento da pandemia, funcionava naquele momento. Agora já é diferente. Dizer, agora as pessoas não querem simplesmente ter aí aulas pré-gravadas e acabou, ou o e-book e acabou. Não, as pessoas também procuram agora por ter mais contato com as pessoas, mesmo que for por meios digitais. Eu posso estar contigo agora numa aula e vai parecer que estamos juntos porque realmente estamos a interagir, estamos a conversar, estamos a falar. Exatamente. Mas agora, tu consideras que a educação digital realmente pode reduzir as questões de desigualdades sociais? Totalmente. Totalmente. Olha, a educação digital, no meu ponto de vista, é sustentável por natureza. É dizer, não é a mesma coisa tu teres, por exemplo, quem tem uma escola física de alguma coisa e que tem, nessa escola física, vamos dizer que tu tens um limite máximo de 200 alunos que tu podes ajudar com a tua formação, tu tens um top. Tem esses 200, porque é um espaço, não é? Onde tu precisas de ter um número determinado de pessoas. Agora, tens essa barreira, não é? Agora, na educação digital, tu podes começar a ensinar de 1 a muitos. É dizer, eu na 36, eu já tive aulas com mais de 500 pessoas. Assim, numa aula, estávamos a aprender todos inglês com mais de 500 pessoas. Então, isso é possível. Por exemplo, 500 pessoas, como é que tu consegues, de certa forma, lidar com 500 pessoas online? Aí tá. Eu vejo pessoas a querem turma A, turma B, turma C em diferentes horários. Certo. E tu lidas com 500 pessoas online. Eu acho que todos os estudantes têm uma questão de educação muito elevada. Mas tem a ver com metodologia. Tem a ver, exatamente, tem a ver com metodologia, tem a ver com a tua preparação para poder fazer isto. E também devo confessar que nem sempre consegui fazer isto. A dizer, eu quando comecei a dar aulas, eu não tinha essa capacidade de lecionar tantas pessoas, mas já levo muito tempo de voo. Eu já dei mais de 2.000 horas de aulas. Então, imagina, e todos os dias eu continuo a dar aulas e estar com os alunos. Então, chega uma altura que tu desenvolves essa habilidade, porque continuo também a me preparar e a me formar. E te digo uma coisa, todas as formações que eu faço são digitais. É dizer, eu me formo de forma digital. Eu não me lembro a última vez que eu fui agora para uma formação assim, mais tradicional. Nada contra, mas pelo meu estilo de vida, me facilita muito mais ter formações digitais do que formações tradicionais, porque eu nem sempre tenho tempo para me deslocar de um sítio para o outro.
Por vezes pronto, a minha rotina é complicada. E de certa forma facilita, principalmente quando tu já tens, de certa forma, um aparelho e tens um laptop. Tu em casa, tu consegues te transformar em um autodidata, basta que tu comeces a pesquisar e tudo mais, e vás à procura das plataformas certas para que tu possas fazer aquilo, e fica bem interessante. Só que o medo de muita gente é mesmo o seguinte: pô, vou estar lá e eu não vou aprender nada, porque... E também não é uma questão de medo, é que muitos de nós que vamos fazer uma determinada formação achamos que tudo depende do docente em si. Olha, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que as formações online funcionam. Eu falo não só pela minha própria experiência, mas pelo que eu tenho visto de outras pessoas também. Funcionam, tu podes aprender muitas coisas online. Mas claro que eu chamo que há fatores internos e externos que fazem com que muitas pessoas não tenham sucesso em fazer formações online. Fatores internos são coisas que têm a ver conosco, né? com coisas nossas. Por exemplo, há muita gente, principalmente jovens, que vão fazer uma formação online, mas não sabem exatamente por que vão fazer essa formação. Está a ver? Será que realmente eu preciso de fazer essa formação? Porque muitas vezes nós somos muito guiados por tendências. Claro. O meu amigo disse, olha, tens de fazer curso agora de Excel porque Olha, não, Excel é importante, guys, mas é só para dar um exemplo. Olha, agora tá na moda fazer um curso de, não sei, confeitaria. Ai, olha, vamos fazer um curso de confeitaria. Agora está na moda fazer curso de tal coisa, vamos fazer. Ok, mas para os teus objetivos de vida, os teus objetivos profissionais, aquilo que tu queres conseguir, essa formação faz sentido? Aí é que temos que analisar. Eu acho que também os centros de formações, de certa forma, antes de aceitarem qualquer estudante, deveriam fazer uma questão de consultoria. Houve um dia que eu precisava fazer uma formação no ramo da engenharia. Certo. E quando fui a um determinado centro, eles me disseram, não, a tua área já fornece isto. Tu só precisas complementar com isto. E aquela consultoria dada funcionou. Certo, te deram um direcionamento. Claro, porque nem todo mundo tem as coisas assim tão claras sempre. Sim, totalmente. Totalmente. Eu tô de acordo. Mas também penso que é importante nós também termos um pouquinho de responsabilidade sobre as decisões que nós tomamos. É dizer, é importante, se tu vais fazer uma formação, saber por que estás a fazer essa formação e se realmente faz sentido fazer essa formação. Outra coisa também muito comum é timing. É dizer, nem sempre aquelas formações que tu achas que deves fazer são feitas ou devem ser feitas no momento que tu achas que tens que fazer. Te dou um exemplo. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu terminei a universidade e eu disse, pronto, terminei a universidade e eu vou fazer um mestrado, porque enquanto eu estou a fazer um mestrado, vou ir fazendo a minha papelada para depois poder exercer como médica em Espanha, onde eu estava para me mudar. E a verdade é que eu não tinha nenhum tipo de experiência de trabalho quando eu fui fazer um mestrado. E eu, quando cheguei no mestrado, todos os meus colegas já tinham mais de 5 anos de experiência de trabalho. Portanto, eles colocavam perguntas no mestrado e nas diversas disciplinas que eu ficava como, ok, por que ele está a perguntar isso? Eu não conseguia encaixar, porque eu não tinha experiência de trabalho, não tinha experiência no campo. Então, o que eu aprendi daí? Eu aprendi que nem sempre fazer um mestrado é quando tu terminas a tua formação, ou nem sempre fazer uma determinada formação é quando tu terminas a universidade. Há formações que requerem que tu tenhas algum tipo de experiência prática antes de fazê-las. Claro. E muitas vezes nós não temos isso em conta. E hoje eu penso, se eu aproveitei 70% do meu mestrado, se eu tivesse tido experiência laboral, provavelmente eu teria aproveitado 95% ou 100%. Estás a ver? Então, a questão do timing é importante. Claro. Nós não podemos seguir só tendências e fazer formações só porque nos disseram, a nossa prima nos disse, a nossa mãe nos disse. Tudo bem, são pessoas válidas e que querem o nosso bem. Mas nós também temos que ter a capacidade de analisar se aquilo realmente faz sentido com o nosso eu presente ou não. Uau! É super interessante.
E ao longo do tempo nós temos visto muitos angolanos a se beneficiarem dessa questão da educação digital, no sentido de que isso também, de certa forma, combate o desemprego, porque temos muitos jovens que fizeram formações e simplesmente passam a enviar currículos para outras empresas e que têm conhecimento sobre diversas áreas. Estes, muitas das vezes, hoje, já dão aulas online sobre alguma coisa. Exato. Então, tem aí há duas oportunidades. Por um lado, tu podes aprender, mas tu também podes ensinar. E também podes ganhar uma renda extra ensinando outras pessoas aquilo que tu sabes. Mas, sabes, eu queria partilhar aqui contigo algo que eu acredito fielmente. E é que nós hoje estamos na melhor época para aprender qualquer coisa. Claro. Na melhor época. É dizer, a tecnologia tem se desenvolvido de uma forma tão extraordinária que hoje em dia tudo aquilo que tu quiseres aprender está online, está aí, está disponível. É dizer, hoje não há desculpas para que nós não sejamos a nossa melhor versão. Hoje não há desculpas para que nós não tenhamos a melhor formação possível sobre uma determinada área, porque a informação está toda aí. Está toda aí disponível. E nem sempre é paga. Muitas vezes é gratuita. Eu aprendo muitíssimo no YouTube. Uau! Muito! muito no YouTube. Mas como é que tu avalias essa questão de inserção de vídeos, podcasts educacionais que passam informações de qualquer coisa? Como é que tu vês isto em termos pessoais? O que aquilo de certa forma agregou? E outras pessoas também, o que poderá agregar para eles se pesquisarem? Olha, é o que eu estava a dizer antes. Tudo parte pelos teus objetivos. É dizer, tu tens que... é muito importante nós sabermos exatamente por que estamos a fazer as coisas, ter essa clareza. Quando tu tens clareza, é muito mais simples tu procurares por aquelas formações que de facto vão agregar para que tu possas conseguir aquilo que é o teu objetivo. Aquela que são as tuas metas. Senão, nada feito. Te dou um exemplo. Eu, atualmente, estou sempre a fazer formações. E, por exemplo, um dos temas que eu atualmente estou a estudar muito é leadership, liderança. Por quê? Porque eu tenho uma equipa e eu preciso de cada dia ser a melhor versão de mim mesma para poder liderar da melhor forma possível a minha equipa. E claramente, eu sabendo o tipo de coisas que eu preciso desenvolver, o tipo de habilidades que eu preciso desenvolver, por exemplo, eu vou muito no YouTube e procuro speeches do Jeff Bezos. Eu gosto muito do Jeff Bezos. Mas aquilo é intencional, porque quando eu ouço o Jeff Bezos, eu me identifico com a visão que ele tem sobre liderança, me identifico com a visão que ele tem sobre criar empresas, sobre criar projetos. Então, eu gosto de ouvir a experiência dele. Estás a ver? Então, tu tens primeiro ter clareza sobre aquilo que tu precisas, sobre aquilo que tu és, e depois ir à procura desse conhecimento. Estás a ver? E nem sempre, como eu disse antes, nem sempre tem que ser uma formação paga. Eu pago muitas formações, porque, claro, eu preciso também muitas vezes de disciplina assistida. Mas tu, de certa forma, pagas bastante cursos online. Muitos. De áreas que tu, de certa forma, queres desenvolver o trabalho. Porque há muita gente que fez inúmeras formações, tem um currículo totalmente recheado, mas nunca exerceu muitas delas que aí estão. Claro, aí estão aqueles fatores que eu estava a dizer. Há fatores internos a dizer, tu tens de saber porque é que estás a fazer isto, o que é que isso vai te dar, tens que analisar se é o timing certo para fazer aquela formação. Porque senão, ok, estás a adquirir muito conhecimento, mas o conhecimento quando tu não utilizas não serve para nada. É isto. É só para acumular, não, isso não... Mas quais achas que são as capacitações, não é? As capacidades que qualquer pessoa que deseja migrar para este ramo tenha que ter? Para poder lecionar online. Ok, para poder lecionar online. Olha, é assim, eu penso que cada um de nós tem uma... Vamos pôr desta forma. Eu acredito que cada um de nós tem alguma coisa
que pode ensinar a outra pessoa. Mas é importante que tu identifiques qual é essa coisa que tu tens muito conhecimento sobre, que tu entendes muito sobre e que tu tens a capacidade de transmitir esse conhecimento sobre. Estás a ver? Por exemplo, pensa em ti, em que é que tu és bom? Muita coisa. Finanças. Exato, estás a ver? Então, tu és bom em finanças, mas agora aqui a questão é, tu és bom em finanças, tu gostas de ensinar? Bastante. Ok. Então, de certeza que tens algum amigo que não entende muito bem sobre finanças. Já ajudei vários. Então é por aí. Tem uma comunidade de amigos que eles deviam pagar, né? Que passam sempre conteúdos de finanças, por exemplo, filosofia, hábitos, né? Certo. Comportamentais. Passam muito sobre isto, mas para o meu ciclo mais fechado. Certo. Uau. É um lado super interessante, mas tu achas que hoje, produzindo conteúdos dessa natureza, tu consegues levar a tua vida de forma estável, Ok. e começar a se organizar ao longo do tempo? Ok, espera, deixa-me ver se percebi. Estamos a falar sobre começar um negócio de educação digital? É Claro. isso? Ok, então a tua pergunta anterior, só para eu reformular melhor, é sobre como uma pessoa pode começar um negócio de educação digital? Claro. É por aí? Claro. Ok, olha, primeiro, eu penso que para qualquer negócio na vida, é importante saber porque é que tu estás a fazer aquele negócio. Há pessoas que talvez pensem, não, olha, e muitas vezes nós pensamos que a resposta é meramente financeira. E nem sempre, não é o ideal. Quer dizer, a principal motivação para começar um negócio nunca deve ser simplesmente o lado financeiro. Obviamente que o dinheiro é importante, não estou a dizer que não, o dinheiro é importante, mas não deve ser o motor principal para nós começarmos qualquer tipo de negócio, muito menos um negócio de educação. Primeiro tem que ter uma motivação mais forte. Ok, tu queres partilhar o teu conhecimento, mas por que tu queres partilhar esse conhecimento? O que é dizer? Qual é o propósito por trás disto? Então é importante primeiro termos essa clareza, porque o começar um negócio em si é um desafio. Não é só eu tenho esse conhecimento, vou partilhar. Não, é um desafio. O caminho é desafiante. E há muitas mais chances de tu desistir no caminho se tu não tiveres clareza do porquê que estás a começar aquilo, do que se tu souberes exatamente o que é que te move para fazer aquilo. Te dou um exemplo. Eu comecei a 36 porque, primeiro, eu consegui o meu primeiro emprego na Europa simplesmente porque eu falava inglês, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência profissional, nunca tinha trabalhado a dar aulas, nunca tinha feito nada e consegui só porque no meu currículo dizia, olha, fala inglês. E com esse emprego eu dei conta de duas coisas super importantes. A primeira é que falar inglês é importante, que era uma coisa que eu, como já falava, então eu normalizei aquilo. Não é para normalizar, é mesmo importante. Às vezes falar inglês pode ser a diferença entre conseguir um emprego ou não. E no meu caso foi assim. E a segunda coisa que eu descobri é que eu gostava de ensinar. E estas duas coisas me fizeram refletir em como nós muitas vezes, enquanto angolanos, nós temos muitas dificuldades em ter certos acessos a certas oportunidades acadêmicas, de fazer formação lá fora, intercâmbio, oportunidades de emprego. Muitas vezes nós só não conseguimos uma vaga porque não falamos inglês. Estás a ver? Então eu disse, se eu tenho este conhecimento e eu sei que no meu país há muitos jovens angolanos talentosos que muitas vezes perdem oportunidades simplesmente porque não falam inglês, isto não pode ficar só comigo, eu tenho que partilhar. E daí eu disse, pronto, vamos começar a 36. Surgiu daí. Então, o meu propósito na 36 sempre foi, a missão da 36 sempre foi abrir portas a novas oportunidades através do inglês. Então, sempre que há um desafio e eu sinto que, eu não posso mais, isto aqui está muito complicado, eu não tenho como desistir porque a missão é demasiado grande, o propósito é demasiado grande, é abrir portas a novas oportunidades através do inglês para os jovens angolanos. E eu não posso deixar que os jovens angolanos, não posso deixar de partilhar esse conhecimento, porque eu sei que isto pode mudar a vida de outra pessoa.
Estás a ver? Então, é muito importante. A primeira coisa é, ok, tu queres começar um negócio de educação digital, mas por quê? Independentemente da área que seja, se vais ensinar finanças, se vais ensinar, não sei, contabilidade, se vais ensinar autodesenvolvimento, tem que haver um motivo que seja realmente um motor que te faça ir além dos desafios. Essa é a primeira coisa. E para isto é importante que nós tenhamos clareza. Mas quais achas que são os erros que muitos jovens que tentam empreender nesta área vão cometendo ao longo do tempo? Porque para além de ter a necessidade de querer criar algo dessa natureza, basta ter uma determinada vontade. Tu especificaste um fator que é bastante importante sobre saber, ter vontade de ensinar. Exato. Isso é um fator crucial. E depois, disponibilidade e conhecimento na tal matéria. Exato. Se tu queres partilhar se tu queres ensinar algo, tu tens que te tornar muito bom naquilo. Tu tens que te tornar muito bom, porque imagina, quando alguém confia em ti para solucionar um problema, porque na verdade começar um negócio é isto, há um determinado problema que tu identificaste, ou uma determinada oportunidade, e tu, com as tuas habilidades, és capaz de dar solução a esse problema que essa pessoa tem. Basicamente é como ajudar alguém. Claro. Estás a ver? Imagina, eu já recebi assim muitas mensagens de alunos que vêm ter connosco: teacher, eu preciso de fazer o curso porque eu fui numa entrevista em tempos e eu não conseguia vaga só mesmo porque eu não falava inglês. Então a pessoa vem ter contigo. Tu tens a solução para esse problema. Estás a ver? Então tu estás a ajudar essa pessoa. Mas acabam também colocando outro problema quando dizem que querem aprender aquela mesma língua em 2 meses. Vamos chegar aí. vamos chegar aí. Mas o que eu queria deixar aqui estabelecido é que quando alguém confia em ti para algo, tu tens que honrar essa confiança que essa pessoa te deposita em ti. E honrar essa confiança é tu teres a preparação suficiente para transmitir esse conhecimento e ajudar a que essa pessoa realmente consiga esses resultados que tu dizes que essa pessoa vai conseguir contigo. Claro. E isso requer preparação e requer responsabilidade. Então, muitas vezes parte por aí, ok, eu quero ensinar isto, mas imagina, tu nunca tiveste experiência naquilo. Eu por exemplo, eu já vi muita gente a dizer, não, olha, eu vou te ensinar a vender tal coisa, ou eu vou te ensinar a criar um negócio X, mas a própria pessoa não tem um negócio. A própria pessoa não tem um negócio sustentável. Eu vejo muita gente na internet a passar informações dessa natureza. Eu também. Uau, como é que tu... É uma questão bastante importante. Como é que tu vais ensinar algo que tu não sabes? O que tu não vives. Mas hoje eu conheço alguém, não vou aqui mencionar o nome desse youtuber. Ele começou ensinando as pessoas como ficar rico. Ele não era, ficou bilionário. Uau! E agora ensina novamente as pessoas. Olha, eu sinceramente, eu penso que... e aí vamos um pouquinho voltar à questão que eu estava a dizer dos fatores porque que as pessoas normalmente... apesar de que as formações online funcionam muito bem, porque é que há muita gente que não aprende ou que não tira o máximo proveito, e isto realmente é um fator externo. É dizer, nós quando escolhemos uma formação é importante que nós façamos uma pesquisa dessa formação, que muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós somos guiados pela emoção. Tem um curso não sei o quê, e o preço está bom, então eu vou fazer, e vemos aí uma grande oportunidade. Mas realmente não fazemos aquela pesquisa de, ok, essa formação vai ser ministrada por quem? Quem é o formador? Quem é a pessoa por trás dessa formação? Qual é a experiência dessa pessoa? Dúnia, eu pessoalmente te digo, eu quando preciso de ajuda para alguma coisa, não é? Numa formação, alguma habilidade que eu preciso desenvolver, eu procuro se a pessoa realmente faz, qual é a habilidade, quais são os resultados que essa pessoa tem sobre aquilo. Por exemplo, eu fiz uma formação de oratória o ano passado com o meu teacher Genual, que é o melhor teacher de oratória de Angola. E por que decidi fazer a formação com ele?
Porque eu percebi que ele vive isso. Ele vive a oratória, ele vive a comunicação. Então, tu queres que a pessoa que te ensine seja uma pessoa que vive aquilo, que é a sua experiência. Claro, para tu olhares como referência. E não só porque tu tens confiança que essa pessoa tem as habilidades e tem as ferramentas para realmente te ajudar. Porque tem a experiência, é o que essa pessoa vive. Claro. Então, imagina, se eu não tenho um empreendimento sustentável, de sucesso, que é lucrativo, como é que eu vou te ensinar a ter um empreendimento sustentável e lucrativo? Tu não estás a viver isso. É dizer, eu não estou a viver essas experiências. Estás a ver? Eu não estou a gerir essas pessoas, eu não estou a ter esses resultados. Como é que eu vou te ensinar isso? Porque há coisas que requerem mesmo de experiência. Super. Mas quais achas que foi o maior desafio, né, que tu enfrentaste ao tentar implementar a educação digital mediante o teu modelo de negócio? O maior desafio? Olha, eu não consigo agora assim pensar em o maior desafio, mas são vários desafios. Vamos começar por, número 1, tens a questão de que as pessoas, quando eu comecei em 2020, as pessoas não estavam tão habituadas a ter formações online como estão atualmente. Número 2, a mim ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia, era como, ok, quem é essa pessoa? A minha amiga Carmen Mateia tem uma frase muito, muito pertinente para esta situação, que é: quem és tu na fila do pão? Então imagina, se eu, Dunia, de 2020, viesse para ti, Áudio, e disse: olha, Áudio, eu vou te ensinar inglês. Tu ias dizer, ok, tu já ensinaste a quem? Quais são os resultados? Não, mas eu acho que hoje em dia, no meu caso, sim, qualquer pessoa que sabe alguma coisa, eu posso considerar ela para dar-me aula. Porque certo. basta tu teres a informação. Ok, queres dar-me aula? Tu falas inglês? Fala, ok. Já é um caminho andado. Agora, quando eu tento buscar referências e dizer quantas pessoas tu já deste aula. Exato. Eu acho que muita gente gosta de buscar motivos para tentar rejeitar alguma coisa. Exatamente, mas eu acho que isso é algo natural, porque imagina, tu e eu queremos nos assegurar que a pessoa que nós estamos a contratar para nos ajudar, de facto tenha prova social, de facto tenha resultados. Claro. Porque é um investimento no final do dia. E cada um de nós aprecia muito o nosso dinheiro, não é? Claro. E se tu vais colocar o teu dinheiro num sítio, é porque tu tens plena convicção de que tu vais ter retorno daquilo. Claro. Então, para mim, aquilo foi... Isso foi um desafio também. E é um desafio tanto, porque eu quando fui ao teu perfil, eu vi a médica que transforma o curso de inglês online em Angola. Certo. Eu vi, uau, médica. E ela está a revolucionar o ensino de inglês. Ensinar inglês. Eu vi, uau. E provavelmente por isso é que me convidaste, pode ser também. Não, a informação que tu passas é boa, mas aquilo deixa-me... Sim. Por que ela não trabalha na sua área e está a revolucionar o lado de ensinar inglês? Certo. Eu vi, uau, então ela viu uma luz nisso. Certo. Ela precisa passar essas informações para muitos de nós que também queremos saber esse ponto. Certo. Mas aí trouxeste um ponto muito interessante, que é as pessoas realmente precisam de uma prova social. Isso é importante. E tu fizeste esse exercício, não é? De ir no meu perfil, ver o que é que eu faço, não é? E fazer essas pesquisas. É ou não é? Ajuda, não ajuda? Realmente tem esses resultados? Possa ser que também fosses na página da 36 para ver como é que vai a 36, se realmente é aquilo que dizem ou não. Olha, não, mas é algo natural. É algo natural. O cérebro, para algumas pessoas que acham que é válido. Para a maioria. Para a maioria. Eu tenho uma aluna que ela me disse assim: olha, teacher, eu só estou a fazer o curso contigo porque eu fui te procurar, eu fui no teu LinkedIn. Fui no teu LinkedIn ver o que é que tu postas, o que é que tu fazes. Fui mesmo ver para ver se é real, se é verdade. Estás a ver? Então, a questão da prova social é super importante para qualquer pessoa que quer começar um negócio. E eu sempre digo, tu não precisas começar grande. Tu podes começar pequenino. Eu, quando comecei, os meus primeiros alunos foram os meus familiares. Uau. Sim, foram os meus familiares. E ainda tiveste sorte. Mas por quê? Os familiares dificilmente consomem o negócio. Ai, não. Olha, eu aprendi uma coisa em relação a isto. E é o seguinte. Muitas vezes, nós achamos
que o nosso familiar nos apoiar é pagar no nosso negócio. É dizer, muitas vezes nós temos a noção de que a forma em que o nosso familiar está a nos apoiar é se ele vai lá e consome e te paga, assim sim. Se ele não fizer isso, então ele não está a te apoiar. Mas realmente nem sempre é assim. Nem todo suporte, nem toda ajuda tem que ser financeira. Claro. Porque eu acredito que só o facto de um teu familiar, tu partilhas a tua ideia de negócio e ele depois te dizer, olha, gostei do que fizeste. Oh, sim senhora. Oh, estás a fazer tal coisa. Olha, vou aparecer lá também para assistir. Olha, outro dia vi o teu vídeo. Isso já é uma ajuda, isso é um apoio. E de certa forma, isto é muito bom. No meu caso, é diferente. Porque nos primeiros dias em que tu começas a criar algo e que tu vais lançando, as pessoas vão olhando para ti, mas tu és formado nisto, estás a perder tempo com isto. Sim. Partilhas o meu vídeo, certo. Não vai partilhar. Mas quando algumas páginas de grande renome começam a publicar alguns cortes teus, ele vem dizer, viu o teu corte naquela página. Viste? Ok. E agora, falta o que é para tu te inscreveres? Vou me inscrever já. Eu digo, olha, inscreva-te enquanto é cedo, adquira aquilo enquanto é cedo, para quando aquilo crescer, tu já fazes parte. Certo. Muitos de nós só queremos fazer parte quando aquilo já se torna funcional. Aí nos sentimos que representamos realmente aquilo. Certo. Mas também eu penso que, bem, da minha experiência pessoal, eu me lembro que quando eu comecei a 36, eu reclamava sobre isso. Reclamava com a minha mãe, eu dizia, não, mas então, porque eu tinha os meus familiares, né, que eu estava a dar aulas, mas eles não me pagavam, a maioria não me pagava, alguns sim, a maioria não. E eu reclamava disso, eu dizia, mas como é que eles não estão a pagar? Se eu estou aqui, eu estou a ajudar, estou a ensinar e blá blá blá. Mas eu percebi que na verdade eles sim estavam a me ajudar e muito, porque é o que eu estava a dizer, quando tu começas, tu não tens prova social. Tipo, tu não tens um histórico de pessoas que tu ajudaste. Claro. Principalmente nos negócios de educação digital. E outra coisa, muitas vezes tu não tens experiência. É dizer, tu tens um pequeno conhecimento ou uma pequena experiência que para outra pessoa pode significar muito, mas eu, Dúnia, de 2020, hoje em dia, ou em 2020, eu não tinha a experiência que tenho hoje em dia. Estás a ver? Então, se eu não tivesse tido esses familiares que estavam lá e eu estava a lhes dar aulas e eu me dedicava ao máximo para dar as melhores aulas e eles gostavam, eu talvez nunca teria me tornado a Dúnia de 2025. Porque isso te faz ganhar experiência, identificar, olha, o que é que está bom, o que é que não está bom, o que é que tu podes melhorar. Estás a ver? Tu vais ganhando em outro, talvez não estás a ganhar monetariamente, mas estás a ganhar em outras áreas que também são super importantes. Eu depois daquilo podia chegar e se viesse um aluno de fora me dizer, então, olha, eu quero aprender contigo, mas será que isto mesmo vai funcionar? Será que não? Olha, eu ajudei este aluno, em 3 meses ele conseguiu isto, e conseguiu tal coisa, e conseguiu tal. Estás a ver? Prova social e experiência, porque a formação, se nós compararmos, a formação na 36 em 2020 não tem nada a ver com a formação da 36 em 2025. E tudo isto é resultado daquele trabalho prévio, de estar com os meus familiares, de lhes ensinar, de lhes incentivar, de eles estarem me dizer, olha prima, aqui se calhar podemos fazer dessa forma, prima, gostei muito disto, estás a ver? Então isto é um processo. Tu sentes que de certa forma, eu tenho as minhas, eu vi o teu perfil da última publicação até a primeira. Uau! E tu sentes Sim. que imagino que tu tens a tua equipa e vocês pensam de certa forma em expandir mais a informação, né? Certo. Tu sentes que de certa forma em termos audiovisuais e em termos de ensino, que acredito que vocês querem expandir para a África, terem estudantes a nível global. Imagino que vocês vão querer a criar uma plataforma, por exemplo, um site. Olha, eu vou-te dizer já, desculpa te cortar, a 36 vai ser a maior academia de inglês 100% online dos Palopes. Não, e será? Será? Agora, estou super convencida disso. Imagine que vocês passem a divulgar mais conteúdos e isso de certa forma gera mais expansão. Certo. Porque eu vejo, uau, é super interessante porque
Imagina, para tu entrar para a comunidade dos Palopes, para um sistema funcional, quando tu crias uma plataforma, e essa plataforma já acaba, os estudantes vão inscrevendo, porque nós aqui, para adquirirmos estudantes, ainda temos que levar aquele contato no WhatsApp, do WhatsApp faz o pagamento e etc. Certo. Porque não gostamos muito daquele sistema automatizado, em que as pessoas vão para um site e fazem aquele pagamento e tudo mais. Uau, a questão de expansão, de marketing e tudo mais, e tu como a principal peça do xadrez, estás aí a mover, expandir. Imagina que tu crias conteúdos sobre isso, por exemplo, faças vídeos. Certo. Olha, disseste e bem, claro que eu tenho uma equipa, eu não faço as coisas sozinhas. Eu acredito que tem um ditado africano que diz isto: se tu queres ir rápido, vai sozinho. Claro. Se queres ir longe, vai acompanhado. É mais ou menos assim. E obviamente embora nós que não também podemos... Quando tu vas acompanhado, as pessoas querem deixar um pouquinho andar devagar, estás a ver? Se calhar não, a tua mas visão olha, é mais para frente. Sim, olha, eu sou uma pessoa eu sou bastante otimista. Eu acredito muito na colaboração. Acredito muito no trabalho em equipa. Porque nós não temos todas as respostas, claro. Não temos as soluções todas. E eu acho que o importante é nós nos rodearmos de pessoas brilhantes. Pessoas que expandem o seu pensamento e que muitas vezes sabem muito mais do que nós. Claro. É super importante tu estás com pessoas que sabem mais do que tu. Isso é super importante, porque isso também se torna como um challenge para ti, um desafio, né? Para tu também queres crescer, tu queres aprender, queres fazer coisas diferentes, e para isso tu precisas de pessoas que tenham um mindset semelhante. Te dou um exemplo, falaste da nossa comunicação. A 36 é a escola de inglês com maior presença digital em Angola. A maior. Não tem outra que tenha tanta presença. Vejo duas. A vossa está no alto. E vejo duas, né? Vejo praticamente um cara que fala, e ela tem inclusive já participou do nosso podcast e tudo mais. Certo. São as duas personalidades que têm grande impacto nas redes sociais, certo, da língua inglesa. Certo, mas me refiro em termos de comunicação digital. Por exemplo, a 36 no LinkedIn é a escola de inglês angolana mais seguida no LinkedIn. No Instagram também. Não tem nenhuma outra escola de inglês em Angola que tenha a presença digital que a 36 tem atualmente nas redes sociais. E eu não teria conseguido isso sozinha. Obviamente que por trás disso tem uma mente brilhante, que é o meu sócio na 36 e o nosso diretor de marketing e comunicação, o angolano viajante. Também está aqui conosco. Então, obviamente tu precisas estar com pessoas que são muito melhores do que tu em diversas áreas e que de facto acreditem naquilo que é a tua visão, no teu propósito, e também se identifiquem com isto e façam dessa visão, desse propósito, também façam disso algo seu. E precisamente é isto que eu vejo na nossa equipa na 36. A 36 tudo bem, começou com um propósito meu, não é? De partilhar o inglês e que mais angolanos conseguissem ter oportunidades, pudessem ter acesso a melhores oportunidades através do inglês, mas hoje em dia essa não é apenas a missão da Dunia. Hoje em dia essa é a missão do angolano viajante, essa é a missão da teacher Carminda, essa é a missão do Orão, essa é a missão de toda a equipa. Então, eu acredito que a grandiosidade está aí, em nós termos essa capacidade de partilharmos os nossos sonhos, os nossos propósitos, a nossa visão, de nós partilharmos isto com outras pessoas e que outras pessoas também possam colher isto como seu, porque na verdade é seu. A 36 não seria o que é se não fosse graças a toda a nossa equipa e todo o esforço coletivo. Tá vendo? Então, cada um de nós tem um papel central. E eu acredito muito nisto. Por vezes eu ouço pessoas que são empreendedores e têm um pensamento muito... como é que eu posso dizer? Tem um pensamento muito de não, olha, se eu não tiver, o negócio não anda, ou o dono tem que estar lá para o negócio andar, ou eu é que tenho que fazer para sair bem. Eu não acredito nisso. Se nós pensarmos na Amazon,
será que se o Jeff Bezos não for à empresa durante um mês, a Amazon vai parar? Não acredito. Até porque grandes líderes passam informações para os Exatamente. demais e os demais também conseguem levar, porque as pessoas não são eternas. A Apple continua sendo Apple até hoje. Exatamente, e já não temos o Steve Jobs. Exatamente. Então, eu acho que a visão é esta. A visão é de criarmos equipas, estruturarmos equipas que partilhem os mesmos valores que nós, que partilhem a mesma visão, a mesma missão que nós e que estejam dispostas a abraçar essa visão, essa missão e caminharmos juntos. Mas como é que tu vês esse cenário para os próximos anos, assim, daqui a 5, 10 anos, como é que tu vês, como é que tu revês, por exemplo, já é um marco que será histórico, será maior, certo? Né, a maior startup de língua inglesa em Angola, ou a nível dos palopes. Acho que também para as pessoas que, por exemplo, falam espanhol, também seria um mercado. Já falas espanhol. Também falo espanhol, também. Então a 36 pode ser direcionada também para a Espanha. Olha... nós na 36, a verdade é que nós temos um pensamento, talvez pelo nosso próprio contexto, não é? Pela nossa própria essência enquanto angolanos, enquanto africanos. Eu acredito que nós precisamos ser jovens que tenham a intenção de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Claro. E eu acredito que contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país é contribuir o máximo possível com as nossas habilidades. É dizer, colocar as nossas habilidades ao serviço do nosso país. E a educação, para mim, é um pilar fundamental. Eu acredito que a educação é a solução para a maioria dos nossos problemas. E a questão do inglês, eu acredito que é algo que nós precisamos mais do que nunca. Por quê? Não sei se te lembras, recentemente houve uma atividade da União Europeia onde participou o Ministro de Estado para as Relações Exteriores. Claro. Não sei se ouviste essa notícia que ele teve recentemente, sim, acho que foi esta semana ou semana passada. Claro. Que não havia tradutores nessa atividade. E ele teve que falar mesmo Eles disseram-lhe, tens de falar ou inglês ou francês. Pronto. Eu entendo que nós, muitas vezes, enquanto falantes de língua portuguesa, nós procuramos a questão linguística tem que ser algo inclusivo e as pessoas têm que aceitar a nossa língua, etc. E tudo bem, são opiniões e aí não me meto. Mas a questão que eu quero colocar é que nós devemos começar a ter um olhar muito estratégico sobre aquilo que são os nossos objetivos. E eu digo muito isto para os nossos alunos na 36. Muitas vezes não se trata do inglês em si. Tu até podes não gostar do inglês. Mas não é o idioma em si. São as oportunidades às quais tu vais ter acesso se tiveres essa ferramenta, se tiveres domínio dessa ferramenta. Então, o inglês não é mais do que a ponte que vai te dar acesso a um mundo de oportunidades que hoje tu não tens simplesmente porque não falas inglês. E no contexto internacional, Angola não está isolada do mundo, nós fazemos parte do mundo. E se nós formos aqui a pensar de uma forma internacional, de uma forma global, a língua de comunicação a nível internacional entre culturas, atualmente é o inglês a dominante. Isso, queramos nós, estejamos contentes ou não, mas é o inglês, é a realidade. Então, nós precisamos começar a olhar para isso de forma mais estratégica. E há um conceito que eu ultimamente tenho falado muito com pessoas próximas a mim, para aqui o meu sócio, e é a questão do acesso à mesa. Se tu queres partilhar as tuas ideias, tu queres partilhar a tua visão no fórum internacional, tu precisas de falar em inglês. Porque se tu não falares em inglês e tu tiveres a oportunidade de chegar a esses espaços, tu vais precisar de alguém
que faça essa conexão entre ti e a outra parte. E o que é que isso significa? Significa que tu não terás autonomia. Isto é bem verdade. Isto acontece muito. Não sei se tu já ouviste pessoas que disseram, olha, eu tive a necessidade de ir para, não sei, para um país X ou para a China ou para, não sei, vamos pensar qualquer país no mundo e eu precisei contratar um tradutor porque eu não falo inglês. Então a negociação, ou mesmo para o Dubai, por exemplo, tratar um tradutor porque eu não falo inglês. Então a comunicação entre as pessoas que estão a fazer um negócio, tu estás a fazer um negócio, dizer o A está a fazer negócio com B, vai precisar de um C para poder transmitir a informação. E não é a mesma coisa uma pessoa partilhar a informação que tu queres transmitir para o outro do que sejas tu mesmo. Claro, autonomia é um fator interessante porque fica melhor tu ter que recorrer a terceiros. Mas o que é que tu vês que esta mesma linha de pensamento é a mesma linha que alguns criadores de softwares pensam a cada dia no sentido de darem respostas a isso. Imagine a questão de inteligência artificial. Certo. Hoje em dia já se consegue falar com alguém, mesmo que tu não sabe falar aquela língua. E o aparelho em si consegue... Tu falas inglês e... Sim, traduzem em tempo real. Yeah. Por exemplo, fiz um teste com um amigo, estava a usar um aparelho. E ele estava a falar uma língua, por exemplo, eu digo, fala francês. Ele fala francês e eu falo português. Certo. Eu ouço aquilo em português. Certo. E o que eu falo em português, ele ouve em francês. Eu fiquei, uau. Mas Sim. em forma presencial é tudo diferente. Totalmente. Obviamente que as tecnologias vêm para nos ajudar e para nos aproximar, não é? E para tentar solucionar estes desafios que nós temos. Mas a questão é que eu acredito que nós não podemos ser dependentes da tecnologia. É dizer, no meu ponto de vista, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas não para fazer as coisas por nós. Claro. E falando, e nada mais pertinente do que falar sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial está aí não para substituir a nossa criatividade, para substituir as nossas capacidades, mas para nos auxiliar. O que vai fazer é expandir aquelas habilidades que nós já temos, aquelas capacidades que nós já temos. Mas isso não deve nos limitar a nós nos acomodarmos e nós não irmos atrás de desenvolver ainda mais as nossas habilidades. É super interessante. Em termos assim de pontos finais, qual conselho tu deixarias ou tu dás para todo jovem que deseja aprender mais? Para aquele que tem dúvida de que tais formações não são tão importantes como eles pensam que tem que ser? Olha, eu penso que o mais importante, mais do que fazer a formação em si, é ter clareza. Acho que esse é o ponto mais importante, nós termos clareza realmente daquilo que nós queremos, o que queremos conseguir, as coisas que almejamos, é importante, porque sem essa clareza tu não consegues dar passos, ou bem dizer, tu vais dar passos, mas tu não vais ter a certeza que estás a dar passos certeiros que vão te aproximar daquilo que tu queres. Então tudo começa pela clareza. Te dou um exemplo. Eu, Dúnia, tenho um documento onde eu tenho assim escrito quem é a Dúnia. Tudo, olha, o que a Dúnia já fez, o que a Dúnia quer, quais são os objetivos da Dúnia, quais são os valores da Dúnia. Há quem não tem isso, há quem não sabe assim dizer, olha, te pergunto, quais são os teus valores? Tem que pensar, eu tenho isso escrito, quais são os valores da Dúnia, quais são as coisas que a Dúnia não negocia, eu tenho isso. Por quê? Porque se tu te conheces a ti mesmo, se tu tens clareza sobre o que tu és, quem tu és e sobre onde tu queres ir, onde tu queres chegar, é muito mais fácil, porque tudo o que tu vais fazer vai ser intencional. Não vais fazer coisas assim aleatórias. As coisas no mundo não acontecem de forma aleatória. Claro. O Steve Jobs não se tornou o Steve Jobs de forma aleatória. O Jeff Bezos não se tornou o Jeff Bezos de forma aleatória. Tudo é intencional. Eles tinham um objetivo e foram vendo quais são os passos para chegar nesse objetivo. Então, cada um de nós também deve fazer isto. E
independentemente da nossa área, se queremos empreender ou não. Não se trata nem de ser empreendedor ou de trabalhar por conta de outra. Para tudo na vida, tu tens que te conhecer e tens que saber onde é que tu queres chegar para poderes definir os passos. Então, uma vez que tu tenhas essa clareza, aí vai ficar muito mais fácil tu definires exatamente que tipos de formações tu precisas. Por exemplo, eu, Dúnia, um dos meus objetivos do ano passado era ser convidada a podcasts. Eu escrevi isso nas minhas metas. Olha, eu quero que me convidem a podcasts. Ok, o que é que eu tenho que fazer para conseguir isto? O que é que eu preciso? A minha marca pessoal precisa de crescer. As pessoas precisam de saber quem é a Dúnia, o que é que a Dúnia faz. Estás a ver? Então, e outra coisa que eu preciso de me comunicar bem. Porque eu preciso de ir ao podcast e poder ter uma conversa de forma confiante, de forma aberta, sem gaguejar, não é? E dizer coisas pertinentes, não é? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma formação de oratória. Por quê? Porque eu tinha necessidade de comunicar melhor. Estás a ver? Então, o primeiro é nós temos essa clareza. Tudo parte daí. Se tu tens clareza, tu não vais estar perdido. Claro. Porque tu sabes exatamente onde tu queres chegar. E sempre que tu fores dar um passo, tu vais dizer, ok, este passo vai me aproximar da minha meta ou não. Sabe? E tu vais poder tomar decisões mais assertivas. Uau, é super interessante por saber que escrever as metas te obriga tu a te cobrares. Claramente. Para tu tentar saber mais ou menos onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar e tudo mais. Epá, foi uma conversa super interessante. Foi. Que eu desde já devo agradecer. Mas como eu digo para todos os convidados, que tu não precisas de um próximo convite. Hoje tu já conheces o espaço, tu já conheces mais ou menos como chegar até cá. Tu podes te autoconvidar. Uau. Tu, se pretenderes abordar sobre alguma coisa, tens um projeto novo, se tiveres que passar alguma coisa importante no nosso canal, nós passamos de boa, nós temos esse privilégio de criar ligações com os nossos convidados. Tu amanhã, se decidis mesmo amanhã, olha, eu pretendo falar sobre isso. Quero voltar. Então, tu marcas e a nossa equipa vai logo responder no WhatsApp e passar todas as informações, que é super interessante. Eu fico muito feliz por saber que jovens como tu estão contribuindo para o crescimento do ensino em Angola, e isso para mim é muito interessante, porque assim sinto que muitos são os jovens que poderão ganhar conhecimento com base a esta via. Então, se tu gostaste desse episódio, saiba que tu podes acompanhá-lo não só cá no YouTube, mas sim também no Spotify. Podes acompanhar em duas plataformas, não em simultâneo, porque o áudio sai primeiro e depois vem o vídeo. E siga também a nossa convidada em todas as redes sociais. Se tu tens o interesse de aprender mais sobre a língua inglesa, já sabes onde pesquisar. Vocês vão ver aqui informações da empresa, tanto a passar no vídeo, também como nas descrições, e vocês podem pesquisar nas redes sociais. E assim vocês podem ter aquele contacto prévio quando vocês fazem uma questão. Não fiquem simplesmente a comentar sobre coisas que vocês acham que a internet é vossa e comentam coisas que vocês bem entendem. Comentam algo útil para vocês terem respostas saudáveis no sentido de vocês aprenderem. Então sejam felizes, vivam mais a cada dia e um próximo episódio. Thank you.